Observando, sigam observando, observando continuamente, surgirá um silêncio muito mais fundo, um silêncio muito mais profundo. Nesse estado de observação, eu também desaparecerei, só ficará uma luz acesa, uma chama que arde. Agora ficarei calado 10 minutos, e vós seguirão desaparecendo dentro, cada vez mais fundo. Renunciem à sua sujeição, soltem. Lhes limite a seguir observando. Durante 10 minutos, sede observadores, testemunhas. Tudo está em silêncio. Olhem dentro, seguir olhando dentro. Que dentro só existe observação. A mente se está ficando cada vez mais em silêncio. Verão seu próprio corpo tendido a certa distância, como se fora o corpo de outro. Separarão-lhes do corpo, como se tivessem abandonado o corpo. Parece que é outro que respira. Entrem mais ainda, entrem mais fundo. Sigam observando, sigam olhando dentro, e a mente se afundará por completo em um nada. Afundem mais, entrem mais fundo. Sigam observando. A mente se ficou completamente em silêncio. O corpo fica atrás, o corpo está como morto. Apartamo-nos que corpo. Soltem, soltem por completo, não lhes guardem nada, como se estivessem mortos dentro de vós. A mente se está ficando ainda mais em silêncio. O corpo jaz longe, afastamo-nos que corpo. A mente se ficou em silêncio total. Olhem dentro. O eu há desaparecido por completo, só fica a consciência, só fica o conhecimento. Todo o resto desapareceu. Respirem fundo várias vezes, devagar. A mente está agora em silêncio total. Observem todas e cada uma das respirações, e sentirão que a mente fica ainda mais em silêncio. Sua respiração também parecerá distanciada de vós, separada de vós. Respirem com suavidade e devagar. Observem o longe que está a respiração. Observem quão distanciada está de vós. Respirem fundo várias vezes, devagar. Depois, abram os olhos devagar. Não faz falta que lhes apressem para lhes levantar. Se forem incapazes de abrir os olhos, não faz falta que lhes deem pressa. Abram os olhos devagar e com suavidade, e depois aparecem em exterior um momento. Nossa meditação vespertina terminou. Capítulo 4. Voltar para a fonte. O amigo perguntou, segundo o que há dito, podemos triunfar sobre a morte por meio da meditação ou do sadhana. Mas acaso não se produz o mesmo estado quando estamos dormidos? E, em tal caso, por que não se pode vencer a morte por meio do sonho? O primeiro que se deve entender é que a ideia de triunfar sobre a morte não quer dizer que exista um pouco chamado morte ao que podemos vencer. Triunfar sobre a morte significa, simplesmente, que chegamos, ou seja, que não há morte. Saber que a morte não existe é vencê-la. Não há uma coisa chamada morte a que podemos vencer. Assim que sabemos que não há morte, cessa nossa batalha constante e perdida contra a morte. Existem alguns inimigos, e existem outros que em realidade não existem, mas sim só o parecem. A morte é um destes inimigos que não tem uma existência real, só parece que existe. Assim, não suponham que o triunfo significa que a morte existe em alguma parte e que a venceremos. Seria como um homem que se voltasse louco e que ficasse a lutar contra sua própria sombra, até que alguém lhe dissesse, olha bem, a sombra não tem substância. Não é mais que uma aparência. Se o homem olhasse a sombra e se desse conta do que fazia, riria de si mesmo, só então poderia saber que venceu a sombra. Vencer a sombra significa simplesmente saber que não existia nem a menor sombra com a que lutar. Qualquer que o tentasse se voltaria louco. Que luta contra a morte, perderá. Que conhece a morte, vencerá. Isto também significa que, se não haver morte, então em realidade nós não morremos nunca, sejamos conscientes disso ou não. A gente do mundo não se divide em gente que morre e em gente que não morre. Não, não é assim. Neste mundo ninguém morre nunca.
Mas sim é verdade que há dois tipos de pessoas, os que conhecem esse fato e os que não o conhecem. Esta é a única diferença. No sonho chegamos ao mesmo lugar onde chegamos na meditação. A única diferença é que no sonho estamos inconscientes enquanto que na meditação estamos plenamente conscientes. Se alguém se voltasse plenamente consciente em pleno sonho, teria a mesma experiência que na meditação. Por exemplo, se anestesiarmos a uma pessoa em seu estado inconsciente e atiramos uma maca a um jardim cheio de flores formosas, com ar cheio de fragrância, onde brilha o sol e cantam os pássaros, essa pessoa seria completamente inconsciente de tudo isso. Quando voltássemos a levá-la ao ponto de partida e se recuperasse da anestesia, se lhe perguntássemos se gostou do jardim, não seria capaz de nos dizer nada. Depois, se a levarmos ao mesmo jardim quando estivesse plenamente consciente, conheceria tudo que estava ali presente quando a levaram ali anteriormente. Em ambos os casos, embora a pessoa foi levada ao mesmo lugar, no primeiro caso estava inconsciente do belo entorno, enquanto que no segundo caso era plenamente consciente das flores, da fragrância, do canto dos pássaros, do sol nascente. Assim, embora em estado inconsciente chegarão, sem dúvida, tão longe como em estado consciente, chegar a alguma parte em estado inconsciente é como não chegar. No sonho chegamos ao mesmo paraíso ao que chegamos na meditação, mas não somos conscientes disso. Viajamos cada noite a esse paraíso e retornamos depois. Inconscientemente. Embora nos acaricie a fresca brisa e a encantadora fragrância desse lugar, e os cantos dos pássaros ressonam em nosso ouvido, nunca somos conscientes disso. E, apesar de retornar deste paraíso sendo completamente inconscientes disso, podemos dizer, esta manhã eu me sinto muito bem. Sinto-me muito tranquilo. Esta noite dormi bem. Por que eles sentem tão bem? O que aconteceu? Que bom quando dormistes bem. Não pode tratar-se simplesmente do eixo de ter dormido, sem dúvida, devem ter estado em alguma parte, deve-lhes ter acontecido algo. Mas, pela manhã, não tem conhecimento disso, além de uma vaga sensação de bem-estar. Que dorme profundamente de noite se levanta refrescado pela manhã. Isto mostra que a pessoa chegou em seu sonho a uma fonte refrescante, embora em estado inconsciente. Que é incapaz de dormir bem de noite se encontra mais cansado pela manhã que ao deitar-se na noite anterior. E se uma pessoa passa vários dias sem dormir bem, resulta-lhe difícil sobreviver, pois se rompe sua conexão com a fonte da vida. É incapaz de chegar ao lugar onde lhe resulta essencial chegar. O pior castigo possível no mundo não é a morte. A morte, como castigo, é fácil de suportar, passem uns momentos. O pior castigo que se inventou no mundo é não deixar dormir a pessoa. Até em nossos tempos há países como a China e Rússia onde se impede de dormir aos prisioneiros. Os torturas que tem que padecer um prisioneiro se não lhe permite dormir durante 15 dias são inimagináveis. Quase se volta louco. Fica a difundir a informação que de outro modo não teria comunicado ao inimigo. Começa a falar, completamente inconsciente das consequências. Na China se inventaram métodos sistemáticos. Impede-se aos prisioneiros dormir durante 6 meses. Em consequência, voltam-se completamente loucos. Esquecem por completo os quais são, como se chamam, qual é sua religião, de que cidade ou povo são, qual é seu país, esquecem-no tudo. A falta de sonho introduz em suas consciências um transtorno completo, um caos. Nesse estado lhes pode fazer aprender algo. Quando os soldados americanos que caíram prisioneiros na Coreia retornaram dos campos de prisioneiros da Rússia e da China, a falta de sonhos tinha deixado em umas condições tão terríveis que, quando saíram, estavam abertamente contra os Estados Unidos e a favor do comunismo. Primeiro se impedia de dormir a estes soldados e, quando suas consciências ficavam transtornadas, lhes doutrinava no comunismo. Quando suas identidades ficavam sumidas no caos, lhes dizia por meio de sugestões repetidas que eram comunistas.
Desta forma, antes de sua liberação aqueles soldados tinham sofrido uma lavagem de cérebro completo. Os psicólogos americanos que tratavam a estes soldados ficavam desconcertados. Se privar de sonho a uma pessoa, esta fica isolada da fonte mesma da vida. No mundo seguirá crescendo o ateísmo na mesma proporção em que o sonho se siga fazendo mais ligeiro. Nos países nos que a gente tem um sonho ligeiro, o ateísmo aumentará mais. E nos países nos que a gente dorme mais profundamente, aumentará mais o teísmo. Mas este teísmo e ateísmo são uma coisa completamente estranha para o homem, pois surgem de um estado inconsciente. A pessoa que dormiu profundamente passa o dia seguinte em paz, enquanto que a que não dormiu profundamente passa o dia seguinte inquieta e agitada. Como vai poder ser receptiva ante Deus uma mente inquieta e agitada? Uma mente alterada, insatisfeita, tensa e iracunda se nega a aceitar a Deus, nega a sua existência. A primeira causa do incremento do ateísmo no Ocidente não é a ciência. O problema arranca do caráter desordenado e caótico do sonho. Em Nova York, ao menos 30% dos habitantes não podem dormir sem tranquilizadores. Os psicólogos acreditam que, se esta situação prevalecer durante 100 anos mais, nenhuma só pessoa será capaz de dormir sem meditação. Há pessoas que perderam por completo a capacidade de dormir. Se uma pessoa que perdeu esta capacidade nos perguntasse como dormimos e nós lhe respondêssemos, quão único fácil é apoiar a cabeça no travesseiro e dormir, não nos acreditaria. Pareceria-lhe impossível, e suspeitaria que há algum truque que ela não conhece, pois ela também apoia a cabeça no travesseiro e não passa nada. Pode chegar um tempo, Deus não o queira, dentro de 1000 ou 2000 anos, em que todo mundo tenha perdido a capacidade de ter um sonho natural, e a gente se negará a acreditar que 1000 ou 2000 anos antes a gente se limitava a apoiar a cabeça no travesseiro e ficava dormida. Tomaram por uma ficção, por um relato mítico dos Puranas. Não se acreditarão que era verdade. Dirão, isto não é possível, porque o que não é verdade entre nós, como pode ser verdade entre outros? Faço-lhes ver tudo isto porque faz 3 ou 4 mil anos a gente fechava os olhos e entrava em estado de meditação com tanta facilidade como dormimos hoje em dia. Dentro de 2000 anos será difícil dormir em Nova York, já é difícil na atualidade. Está se voltando difícil em Bombay, logo será difícil também na Barca, é questão de tempo. Hoje nos resulta difícil acreditar que houve uma época em que uma pessoa fechava os olhos e entrava em estado de meditação, porque hoje, quando eles sentam com os olhos fechados, não chegam a nenhuma parte, os pensamentos seguem dando voltas dentro de vós e ficam onde estão. No passado era fácil praticar a meditação para os que estavam perto da natureza, como é atualmente o sonho para os que vivem perto da natureza. Primeiro desapareceu a meditação, agora está desaparecendo o sonho. Se perderem primeiro as coisas conscientes, depois destas, perdem-se as coisas inconscientes. Com o desaparecimento da meditação o mundo se tornou quase religioso, e quando desaparecer o sonho o mundo se voltará completamente religioso. A religião não tem esperanças em um mundo sem sonho. Não lhes poderão acreditar os Treta, o profundamente que estamos conectados com o sonho. O modo em que uma pessoa vive sua vida depende completamente de como sonha. Se não dormir bem, toda a sua vida seria um caos, todas suas relações pessoais se enredariam, tudo se voltaria venenoso, cheio de raiva. Pelo contrário, se uma pessoa dormir profundamente, em sua vida haverá frescura, fluirão continuamente a paz e a alegria. Suas relações pessoais, seu amor, tudo se apoiará na serenidade. Mas se perder o sonho, todas suas relações pessoais porão-se a rodar. Afundarão-se suas relações com sua família, com sua mulher, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu professor, com seus alunos, com todos. O sonho nos leva a todos a um ponto de nosso inconsciente onde todos estamos imersos em Deus, embora não por muito tempo.
Até a pessoa mais sã só alcança seu nível mais profundo durante 10 minutos de suas 8 horas diárias de sonho. Durante esses 10 minutos está tão completamente perdida, inundada no sonho, que não tem nem sequer um sonho. O sonho não é total enquanto a pessoa está sonhando, não deixa de oscilar entre o estado de sonho e o de vigília. O sonho é um estado em que a pessoa está meio dormida e médio acordada. Ter um sonho significa que, embora tenhamos fechado os olhos, não estamos dormidos, as influências externas ainda nos afetam. As pessoas com que tratamos de dia seguem conosco de noite em nossos sonhos. Os sonhos ocupam o estado intermédio entre o sonho e a vigília. E há muitas pessoas que perderam a capacidade de dormir, limitam-se a ficar no estado do sonho sem alcançar nunca o estado de sonho. E não importa que não recordemos pela manhã o que sonhamos durante a noite. Nos Estados Unidos se estão levando a cabo muitas investigações sobre o sonho. Uns 10 grandes laboratórios realizaram experimentos com milhares de pessoas durante 8 ou 10 anos. Os americanos estão dando amostras de interesse pela meditação porque perderam o sonho. Acreditam que a meditação possivelmente sirva para lhes devolver o sonho, que possivelmente possa levar às suas vidas um pouco de paz. Por isso não vem na meditação mais que um tranquilizador. Quando Vivekananda introduziu pela primeira vez a meditação nos Estados Unidos, um médico visitou e lhe disse: "Desfrutei enormemente de sua meditação. É, decididamente, um tranquilizador não químico. Não é um medicamento, mas faz dormir, é magnífico." A influência crescente dos yogis nos Estados Unidos não se deve a eles mesmos. A causa verdadeira é a falta de sonho. Os americanos têm o sonho transtornado, e por isso a vida nos Estados Unidos está cheia de tristeza, de depressão, de tensão. Por isso vemos que nos Estados Unidos há uma necessidade crescente de tranquilizadores, para fazer dormir de lacuna maneira as pessoas. Cada ano se gastam milhões de dólares em tranquilizadores nos Estados Unidos. 10 grandes laboratórios estão realizando investigações com milhares de sujeitos aos que pagam para que passem noites de sonho bastante incômodo e molesto. Conectam-se todo tipo de eletrodos e milhares de cabos ao corpo dos sujeitos e os estudam desde todos os ângulos para descobrir o que acontece dentro deles. Um descobrimento incrível que puseram que manifesto estes experimentos é que o homem passa quase toda a noite sonhando. Ao despertar, algumas pessoas diziam que não tinham sonhado, enquanto que outras diziam que sim tinham sonhado. A única diferença era que as que tinham melhor memória recordavam ter sonhado, enquanto que as que tinham pior memória não o recordavam. Tirou o chapéu, não obstante, que uma pessoa completamente sã era incapaz de cair em um sonho profundo e sem sonhos durante 10 minutos. É possível detectar os sonhos com máquinas. Certos nervos do cérebro permanecem ativos em nossos estados de sonhos, mas quando cessa o sonho os nervos deixam de ser ativos, e a máquina indica que se produziu um intervalo vazio. O intervalo vazio mostra que, naquele momento, a pessoa não estava nem sonhando nem pensando, estava perdida em alguma parte. É interessante que as máquinas seguem registrando movimentos dentro da pessoa enquanto esta se encontra no estado de sonhos, mas assim que cai nos sonhos sem sonhos a máquina mostra um intervalo vazio. Não sabem onde foi parar a pessoa nesse intervalo. Assim, os sonhos sem sonhos significa que a pessoa chegou a um lugar mais à frente do alcance da máquina. É nesse intervalo quando a pessoa entra no divino. A máquina é incapaz de detectar este espaço intermédio, este vazio. A máquina registra a atividade interna enquanto a pessoa esteja sonhando, depois, chega um intervalo vazio e a pessoa desaparece em alguma parte. E depois, ao cabo de 10 minutos, a máquina fica a registrar de novo. É difícil determinar onde esteve a pessoa nesse intervalo de 10 minutos. Aos psicólogos americanos os intriga muito este intervalo vazio. Por esta razão, consideram que o sonho é o maior dos mistérios. A realidade é que, depois de Deus, o sonho é o único mistério.
Não existe nenhum outro mistério. Dormem todos os dias, mas não têm ideia do que é o sonho. A pessoa passa toda a sua vida dormindo, mas nada troca, não sabe nada do sonho. O motivo pelo qual não sabem nada do sonho é que quando o sonho está ali, vós não estão. Recordem, vós só estão enquanto o sonho não esteja. Assim, só chegam a conhecer tanto como conhece a máquina. Do mesmo modo que no intervalo vazio a máquina se detém e não é capaz de chegar ali onde foi transportada a pessoa, vós não podem chegar ali tampouco, porque vós tampouco atravessam esse intervalo vazio. O sonho segue sendo um mistério, está fora de seu alcance. Isto é assim porque a pessoa só cai no sonho profundo quando deixa de existir em seu conscientizado eu sou. E portanto, quando o ego cresce, o sonho se reduz cada vez mais. A pessoa egoísta perde sua capacidade de dormir porque seu ego, o eu, não deixa de afirmar-se a si mesmo às 24 horas do dia. É o eu que se acordada, é o mesmo eu que caminha pela rua. O eu se mantém tão presente durante todas as 24 horas que, no momento de ficar dormido, quando chega o momento de soltar o eu, a pessoa é incapaz de livrar-se dele. Evidentemente, resulta-lhe difícil ficar dormida. Enquanto exista o eu, o sonho é impossível. E, como vos pingente ontem, enquanto exista o eu, é impossível entrar no divino. Entrar no sonho e entrar no divino é exatamente uma mesma coisa. A única diferença é que através do sonho entra em Deus em estado inconsciente, minta que através da meditação entra em Deus em estado consciente. Mas esta diferença é muito importante. Podem passar milhares de vidas entrando em Deus através do sonho, mas não chegarão a conhecer Deus. Mas se entrarem na meditação, embora seja por um momento, terão alcançado o mesmo lugar que levam alcançando no sonho profundo durante milhares e milhões de vidas, embora sempre em estado inconsciente, e isto transformará completamente sua vida. O mais interessante é que assim que uma pessoa entra em estado de meditação, quando entra nesse vazio onde leva o sonho profundo, já nunca fica inconsciente, nem sequer quando dorme. Quando Krishna diz no Gita que o yogi permanece acordado quando todos os outros estão dormidos, não quer dizer que o yogi não durma nunca. Em realidade, ninguém dorme tão bem como um yogi. Mas inclusive em seu sonho mais profundo, aquela parte dela que entrou no estado de meditação se mantém acordada. E o yogi entra no sonho todas as noites nesse estado acordado. Então, a meditação e o sonho se convertem para ele em uma mesma coisa, não fica nenhuma diferença entre as duas coisas. Portanto, sempre entra no sonho com consciência plena. Quando uma pessoa entra em si mesmo por meio da meditação, já nunca pode encontrar-se em estado inconsciente quando dorme. Ananda viveu muitos anos com o Buda. Passou anos dormindo perto do Buda. Uma manhã perguntou a Buda: passei anos vendo dormir. Não te move nenhuma só vez, passas toda a noite em uma mesma postura. Seus membros ficam ali onde estavam quando te deitou de noite, não há o menor movimento. Muitas vezes me levantei de noite para observar se te tinha movido. Passei noites inteiras te observando. Suas mãos, seus pés, ficam em uma mesma posição, nunca te move. Levo uma espécie de registro de seu sonho de toda a noite. Não preciso chegar nenhum registro, respondeu o Buda. Durmo em estado consciente, de modo que não tenho necessidade de me mover. Se quiser, posso fazê-lo. Trocar de postura não é um requisito do sonho, é um requisito da mente inquieta. Uma mente inquieta não é capaz de ficar em um só lugar durante toda uma noite, e muito menos durante o dia. O corpo manifesta constantemente sua inquietação, até dormindo de noite. Se observarem a uma pessoa que dorme de noite, verão que está constantemente inquieta, todo o tempo. Verão que move as mãos de maneira muito parecida com como as move quando está acordada de dia. De noite, entre sonhos, verão que corre e ofega de maneira muito parecida com as pessoas acordadas, sente-se cansada, sem fôlego. De noite, entre sonhos,
Luta de maneira muito parecida com como luta de dia. Está iracunda de noite como de dia. Está cheia de paixão de dia, e também de noite. Não existe nenhuma diferença fundamental entre o dia e a noite de uma pessoa assim, salvo o fato de que de noite se deita esgotada, inconsciente, todo o resto segue funcionando como sempre. Por isso disse o Buda, posso me mover de noite se quiser, mas não tenho necessidade de fazê-lo. Mas não nos damos conta. Um homem sentado em uma cadeira não deixa de mover as pernas. Lhe perguntem, por que se movem suas pernas? É compreensível que se movam quando anda, mas por que se movem quando está sentado em uma cadeira? Assim que lhe digam isto, o homem fará parar suas pernas imediatamente. Depois ficará imóvel durante um segundo, mas não será capaz de explicar por que o fazia. Isto mostra o modo em que inquietação interior provoca agitação em todo o corpo. Dentro está a mente inquieta, não é capaz de estar quieta, em uma mesma postura, nem por um momento. Fará que todo o corpo esteja em movimento, as pernas tremerão, a cabeça girará, até sentado, o corpo trocará de postura. Por isso lhes resulta tão difícil ficar sentados e quietos em meditação embora só seja 10 minutos. E o corpo lhes pede desde 1000 pontos diferentes que lhes agitem e lhes movam. Não advertimos isto até que ficamos sentados praticando com atenção a meditação. Então nos damos conta de que corpo é o nosso, não quer ficar quieto em uma postura nem por um segundo. A confusão, a tensão e a excitação da mente agitam todo o corpo. No sonho profundo desaparece tudo durante uns 10 minutos, embora estes 10 minutos não estão ao alcance de todos, a não ser só dos que estão completamente sãs e em paz. Outros alcançam entre 1 e 5 minutos de sonho deste tipo, a maioria das pessoas só alcançam 1 ou 2 minutos de sonho profundo. O pouco suco que recebemos nesse minuto em que alcançamos a fonte da vida o aplicamos para funcionar em nossas 24 horas seguintes. O pouco azeite que recebe o abajur nesse breve período utilizamos para tirar adiante nossas vidas durante 24 horas. O abajur da vida se alimenta da quantidade de azeite que recebe. Esta é a razão pela que há de tão pouco abajur. Não se recolhe azeite suficiente para que o abajur da vida esquilhe com força, para que possa converter-se em uma luz brilhante. A meditação lhes leva pouco a pouco até a fonte da vida. Portanto, já não se trata de que dela tirem um punhado de alimento, encontram-lhes, simplesmente, na fonte mesma. Assim, já não se trata de que recarreguem seu abajur com mais azeite, têm à sua disposição todo o mar de azeite. Então começam a viver nesse mesmo mar. Com a vida desse tipo, desaparece o sonho, não no sentido de que já não voltem a dormir, a não ser no sentido de que, mesmo que estão dormidos, há alguém dentro que segue plenamente acordado. Por conseguinte, já não existem os sonhos. O yogi se mantém acordado, dorme, mas não sonha nunca, seus sonhos desaparecem por completo. E quando desaparecem os sonhos, desaparecem os pensamentos. O que chamamos pensamentos no estado de vigília se chamam sonhos no estado de sonho. Só existe uma pequena diferença entre os pensamentos e os sonhos. Os pensamentos são sonhos ligeiramente mais civilizados, enquanto que os sonhos têm um caráter algo primitivo. Um dos dois é o pensamento primitivo. Em concreto, os meninos, ou os membros das tribos aborígenes, só são capazes de pensar com imagens, não com palavras. Os primeiros pensamentos dos homens sempre são imagens. Por exemplo, quando um menino pequeno tem fome não pensa em palavras. Tenho fome. O menino pode visualizar o peito de sua mãe, pode imaginar-se a si mesmo mamando do peito. Pode encher do desejo de aproximar-se do peito, mas não pode formar as palavras. A formação das palavras começa muito mais tarde, as imagens aparecem antes. Também nós utilizamos imagens para nos expressar quando não conhecemos uma língua determinada. Se forem a um país estrangeiro cuja língua não conhecem e querem beber água,
Podem lhes levar a boca a mão cavada, e o estrangeiro entenderá que tem sede, pois quando faltam as palavras surge a necessidade das imagens. E o mais interessante é que as línguas faladas são diferentes em diferentes lugares, mas a linguagem das imagens é universal, pois a linguagem de imagens de todos os homens é o mesmo. Inventamos palavras diferentes, mas as imagens não são nossa invenção. As imagens são a língua universal da mente humana. Por isso, as pinturas se entendem em qualquer lugar do mundo. Não faz falta trocar a língua para compreender uma escultura do Khajuraho ou um quadro do Leonardo. A escultura do Khajuraho entenderá um chinês, um francês ou um alemão, como a entendem vós. E se visitarem o Museu do Louvre, na França, não lhes resultará difícil entender os quadros que se exibem ali. Possivelmente não entendam os títulos, pois estão escritos em francês, mas não lhes custará trabalho entender os quadros. A linguagem das imagens é uma linguagem de todos. A linguagem das palavras é útil durante o dia, mas não é útil de noite. De noite voltamos a ser primitivos. No sonho deixamos de ser como somos. Perdemos nossos títulos, nossos estudos universitários, tudo. Somos transportados ao ponto onde esteve uma vez o homem primitivo. Por isso surgem imagens de noite, no sonho, e de dia aparecem palavras. Se queremos fazer o amor durante o dia, podemos pensá-lo em palavras, mas de noite não há maneira de expressar o amor senão ser por meio de imagens. Não parece que os pensamentos tenham tanta vida como sonhos. Nos sonhos aparece ante nós toda a imagem. Por isso nos diverte mais ver um filme apoiado em uma novela que ler a mesma novela. A única explicação disto é que a novela está na linguagem das palavras, enquanto que o filme está na linguagem das imagens. Do mesmo modo, vocês gostam mais estar aqui e me escutar em pessoa. Vocês não gostariam tanto escutar este bate-papo gravado em uma cinta, porque aqui está presente a imagem, e na cinta só há palavras. A linguagem das imagens está mais próxima a nós, e mais natural. De noite as palavras se convertem em imagens, essa é a única diferença. O dia que desaparecem os sonhos, também desaparecem os pensamentos. O dia que desaparecem os pensamentos, também desaparecem os sonhos. Se o dia estiver vazio de pensamentos, a noite estará vazia de sonhos. E recordem que os sonhos não lhes permitem dormir e que os pensamentos não lhes permitem despertar. Procurem entender ambas as coisas. Os sonhos não lhes deixam dormir e os pensamentos não lhes deixam despertar. Se desaparecerem os sonhos, o sonho será total. Se desaparecerem os pensamentos, o despertar será total. Se o despertar é total e o sonho é total, então é que não existe grande diferença entre ambos. A única diferença é que os olhos se têm abertos ou fechados e que o corpo trabalha ou repousa. Que despertou totalmente, dorme totalmente, mas sua consciência se mantém exatamente igual em ambos os estados. A consciência é uma, inalterável, só troca o corpo. O corpo acordado, trabalha, o corpo dormido, repousa. Ao amigo que perguntou por que não se alcança Deus no sonho, eu lhe respondo: ele pode alcançar, se nos mantivermos acordados inclusive no sonho. Assim, meu método de meditação é um método de sonho, dormir em atenção, entrar no sonho com atenção. Esta é a razão pela que lhes peço que relaxem o corpo, que relaxem a respiração, que acalmem seus pensamentos. Tudo isto é uma preparação para o sonho. Portanto, está acostumado a acontecer que alguns amigos ficam dormidos durante a meditação. A razão é clara, é uma preparação para o sonho. E, quando se preparam para o sonho, ficam dormidos sem dar-se conta. Por isso repito eu a terceira sugestão: permaneçam acordados dentro de vós, permaneçam conscientes dentro, deixem que o corpo esteja totalmente depravado, deixem que a respiração esteja totalmente relaxada, mais relaxada do que está acostumado a estar durante o sonho. Mas permaneçam acordados dentro de vós. Deixem que sua consciência esquile dentro de vós como um abajur para não ficar dormidos.
As condições de partida da meditação e do sonho são iguais, mas existe uma diferença na condição final. A primeira condição é que o corpo se relaxe. Se padecerem insônia, o primeiro que lhes ensinará o médico será lhes relaxar. Pedirá-lhes que façam o mesmo que lhes peço eu, relaxem o corpo, não permitam que fique nenhuma tensão em seu corpo, deixem o corpo completamente solto, como um penugem de algodão. Viram alguma vez como dorme um cão ou um gato? Dormem como se não estivessem. Viram alguma vez um menino pequeno dormindo? Não há tensão em nenhuma parte, seus braços e suas pernas permanecem incrivelmente soltos. Observem a um jovem e a um velho, verão tudo tenso neles. De maneira que o médico lhes pediria que lhes relaxassem por completo. Uma mesma condição se aplica ao sonho. A respiração deve ser relaxada, profunda e lenta. Devem ter advertido que, quando correm, a respiração se acelera. Do mesmo modo, quando o corpo se cansa com o trabalho, a respiração se acelera e aumenta a circulação do sangue. Para dormir, a circulação do sangue deve fazer-se mais lenta. A situação deverá ser exatamente quão contrária ao correr. A segunda condição é, pois, relaxar a respiração. Quando os pensamentos se aceleram, o sangue tem que circular rapidamente no cérebro, e, quando acontece isto, o sonho se faz impossível. É condição para o sonho reduzir o fluxo de sangue ao cérebro. Por isso nos servimos de travesseiros, para reduzir o fluxo de sangue ao cérebro. Sem travesseiro, a cabeça jaz ao mesmo nível do corpo, e, por isso, o sangue flui na mesma proporção por todo o corpo, da cabeça aos dedos dos pés. Quando se levanta a cabeça, ao sangue custa ascender, reduz seu fluxo no cérebro e circula pelo resto do corpo. Por este motivo, quanto mais lhe custe a pessoa ficar dormida, mais travesseiros deverá ficar sob a cabeça para levantá-la. Quando se reduz o fluxo de sangue, o cérebro se relaxa e a pessoa resulta fácil ficar dormida. Com o fluxo rápido de pensamentos, o sangue também tem que fluir mais depressa, porque para que se mova um pensamento, este precisa apoiar-se no fluxo do sangue. As veias do cérebro começam a trabalhar mais depressa. Devem ter advertido que quando uma pessoa se zanga, lhe enchem as veias. Isto se deve a que as veias têm que fazer mais sítio para que circule mais sangue por elas. Quando a cabeça se tranquiliza, também diminui a pressão sanguínea. Com a ira, a cara e os olhos ficam vermelhos. Isto se deve ao incremento do fluxo de sangue pelas veias. Nesse estado, os pensamentos se movem tão depressa que o sangue tem que circular também mais depressa. E também a respiração se acelera. Quando o sexo se apodera da mente, a respiração se faz muito pesada e o sangue flui mais depressa. Como os pensamentos se movem muito rapidamente, a mente começa a funcionar tão depressa que todas as veias do cérebro começam a encher-se de sangue que flui a grande velocidade. Portanto, as condições primeiras para a meditação são quão mesmas as aplicáveis ao sonho: relaxar o corpo, relaxar a respiração, soltar os pensamentos. As condições primeiras se cumprem igualmente para o sonho e para a meditação. A diferença é a condição final. No sonho, ficamos dormidos profundamente. Na meditação, ficamos plenamente acordados. Isso é tudo. Assim, nosso amigo tem feito bem ao expor esta pergunta. Existe uma relação profunda entre o sonho e a meditação, entre o samadhi e o susupti, o sonho profundo. Existe, não obstante, uma diferença muito significativa entre ambos, a diferença de um estado consciente com um estado inconsciente. O sonho é inconsciência, a meditação é despertar. Outro amigo perguntou: no que se diferencia o que você chama a meditação da auto-hipnose? A diferença é quão mesmo existe entre o sonho e a meditação. Também devem compreender isto. O sonho propriamente dito vem de maneira natural, enquanto que o sonho induzido por meio de um esforço é auto-hipnose. Esta é a única diferença. A palavra hipnos significa sonho.
Hipnose significa tandra, sonho. O primeiro é o tipo de sonho que chega por si mesmo, o segundo é cultiva, induzido. Se alguém tiver dificuldades para dormir, terá que fazer algo a respeito. Se um homem se deitar e começa a pensar constantemente que se está ficando dormido, e se este pensamento entra em seu ser e se apodera de sua mente, o corpo começará a responder também em consequência. O corpo começará a relaxar-se, a respiração começará a desacelerar-se, a mente começará a tranquilizar-se. Se produzir dentro do corpo um entorno adequado para o sonho, o corpo começará a funcionar devido a esta circunstância. Ao corpo não lhe interessam os fatos, o corpo é muito obediente. Se tiverem fome todos os dias às 11, e seu relógio se ficou parado às 11 da noite anterior, olharão no relógio e seu estômago lhes dirá, é hora de comer, embora possivelmente não sejam mais que às 8 da manhã. Ainda não são às 11, faltam 3 horas para as 11, mas se o relógio assinala às 11, o estômago se queixará de fome, porque o estômago funciona mecanicamente. Se estão acostumados a lhes deitar à meia-noite, e se por acaso o seu relógio está adiantado 2 horas, começarão a lhe sentir sonolentos assim que o relógio dê às 12, embora só sejam às 10. O corpo dirá imediatamente, são às 12. É hora de deitar-se. O corpo é muito obediente. Quanto mais são está o corpo, mais obediente é. Um corpo são é um corpo obediente. Um corpo doente é um corpo que deixou que obedecer. Temos sonho, mas o corpo se nega a dormir. Temos fome, mas o corpo não quer comer. Um corpo que deixa de obedecer é um corpo doente, e o corpo que obedece é um corpo são. Porque o corpo nos segue como uma sombra. A dificuldade surge quando o corpo deixa de obedecer. O auto-hipnotismo significa simplesmente que terá que dar instruções ao corpo, que terá que obrigá-lo a obedecer às ordens. A maioria de nossas enfermidades são só um engano. Quase 50% de nossas enfermidades são falsas. A causa de que no mundo haja mais doentes não é que aumentem as enfermidades, mas sim aumente a falsidade do homem. Procure entender bem isto. Ao aumentar os conhecimentos e as condições econômicas, deveria descender o número de enfermidades. Mas isto não aconteceu, pois seguiu aumentando a capacidade do homem para mentir. O homem não só minta a outros, mas também se minta a si mesmo. Também cria novas enfermidades. Por exemplo, se um homem tiver sofrido grandes quebras nos negócios e está ao bordo da quebra, possivelmente não queira aceitar que está em quebra, e por isso pode ter medo de ir ao mercado. Sabe que terá que enfrentar-se com seus credores. De repente, descobre que o dominou uma enfermidade que o obriga a guardar a cama. É uma enfermidade criada por sua mente. Sua vantagem é dupla. Agora pode dizer a outros que sua enfermidade lhe impede de atender a seu negócio. Já se convenceu a si mesmo disso, e agora pode convencer também a outros. E agora esta enfermidade é incurável. Inicialmente, esta enfermidade não é tal enfermidade, mas quanto mais tratamentos recebe o homem, mais doente ficará. Se a medicina não consegue lhes curar, saibam bem que sua enfermidade não é curável por meio da medicação. A causa da enfermidade se encontra em alguma outra parte, não tem nada que ver com a medicação. Podem amaldiçoar a medicina e dizer que os médicos são uns estúpidos porque não encontram o tratamento adequado para vós. Podem provar a medicina ayurvédica ou a naturopatia, podem recorrer à alopatia ou à homeopatia, nada dará resultado. Nenhum médico pode lhes servir de nada, pela singela razão de que um médico só pode tratar uma enfermidade verdadeira, não pode controlar uma enfermidade falsa. E o mais interessante é que eles trabalham em excesso em produzir enfermidades como estas e que querem que perdurem. Mais de 50% das enfermidades femininas são falsas. As mulheres aprenderam desde sua infância uma fórmula: só recebem amor quando estão doentes, e não de outro modo. Quando a esposa está doente, o marido não vai a seu trabalho,
Toma uma cadeira e se sinta junto à cama dela. Possivelmente se esteja amaldiçoando a si mesmo por fazê-lo, mas o faz. Assim, sempre que uma mulher quer receber cuidados de seu marido, cai doente em seguida. Por isso nos encontramos que as mulheres estão doentes quase sempre. Sabem que, estando doentes, podem dominar a toda a casa. A pessoa doente se converte em um ditador, em um tirano. Se a pessoa disser, apaguem a rádio, apagam-na imediatamente. Se a pessoa disser, apaguem as luzes e lhes deite, ou fica todos em casa, que não saia ninguém, os familiares fazem o que diz. Quando maior seja a tendência ditatorial de uma pessoa, mais doente ficará, pois quem está disposto a ferir os sentimentos de um doente? Mas isto é perigoso. Desta forma, estamos contribuindo em realidade à enfermidade. É bom que um marido se sente junto à sua esposa quando esta está sã, é compreensível. Mas, certamente, não deve deixar de ir ao escritório quando ela está doente, fomentando assim sua enfermidade. É uma solução muito custosa. Uma mãe não deve emprestar muita atenção a seu filho quando este cai doente. Do contrário, o menino cairá doente sempre que quiser que lhe emprestem atenção. Quando o menino cai doente, não lhe preocupem tanto por ele para que não se estabeleça em sua mente nenhuma associação entre enfermidade e amor. O menino não deve captar a impressão de que sempre que cair doente sua mãe o acariciará e lhe contará contos. Pelo contrário, a mãe deve mimar ao filho quando este esteja feliz, para que o amor se associe à alegria e felicidade. Associamos o amor à desgraça, e isso é muito perigoso, porque significa que, sempre que alguém necessite amor, chamará a desgraça para que possa vir depois o amor. Mas nunca se encontra o amor pela enfermidade. Recordem, a enfermidade produz lástima, não amor, e ser objeto de lástima é insultante, é muito degradante. O amor é uma coisa completamente diferente. Mas não temos consciência do amor. O que quero dizer é que o corpo segue nossas sugestões. Se queremos estar doentes, o pobre corpo cai doente. O hipnotismo é útil para curar estas enfermidades. O que quer dizer isso é que as enfermidades falsas se curam com remédios falsos, não com a medicina verdadeira. Se podemos nos fazer acreditar em nós mesmos que estamos doentes, também podemos nos fazer acreditar em nós mesmos que estamos sãos e nos liberar da enfermidade. Hoje em dia, em quase todos os hospitais dos países desenvolvidos tem em sua palmilha um perito em hipnotismo. No Ocidente, o médico trabalha em equipe com o perito em hipnotismo, pois existe uma série de enfermidades ante as quais o médico é completamente impotente, e que só pode tratar um perito em hipnotismo. Este some ao paciente em um sonho hipnótico e lhe sugere que se sente bem. Sabia que só 3% das serpentes são venenosas. Mas é corrente que um homem se more inclusive pela mordida de uma serpente não venenosa se acreditar que a serpente pode matar a um homem. Por este motivo, os mantras e os exorcismos também podem servir para tratar uma mordida de serpente. O canto de mantras e os exorcismos são, em outras palavras, pseudotécnicas. Uma serpente venenosa remorre a um homem. Quão único faz falta é convencer-o de que o veneno da serpente foi anulado. Isso bastará, o veneno já não terá nenhum efeito. É como se não tivesse havido nenhum veneno. E se a pessoa se convencesse plenamente de que o tinha mordido uma serpente, morrerá. Não morreria pela mordida da serpente, mas sim pela crença de que o tinha mordido uma serpente. E ouvido contar o seguinte, uma vez aconteceu que um homem passou a noite em uma estalagem. Jantou de noite e a manhã seguinte ficou em caminho cedo. Um ano mais tarde chegou à mesma estalagem. O hospedeiro se surpreendeu ao vê-lo. "Está bem?" perguntou ao viajante. "Estou bem." "Por quê? O que passou?" "Estávamos muito preocupados", disse o hospedeiro. "Verá, a noite que passou aqui, caiu uma serpente na panela e aguezaram com a comida que lhes serviram. Outras 4 pessoas que comeram daquela comida morreram pouco depois."
Não sabíamos o que te tinha passado, pois te partiu muito de amanhã. Estávamos muito preocupados com ti. Quando o viajante ouviu isto, disse: como? Uma serpente em minha comida. E caiu morto. Tinha passado um ano. E morreu de medo. O hipnotismo é muito útil para estas enfermidades. O hipnotismo significa simplesmente que a falsidade que criamos a nosso redor pode ser neutralizada por outra falsidade. Recordem, se lhes cravastes no pé um espinho imaginário, não tentem tirá-la com um espinho de verdade, seria perigoso. Em primeiro lugar, não tiraria o espinho imaginário, e, o que é mais, a verdadeira lhes fará mal no pé. Para tirar um espinho falso terá que usar um espinho falso. Assim, que relação há entre a meditação e o hipnotismo? Só esta: o hipnotismo é necessário para tirar os espinhos falsos que se cravam em seu corpo. Um exemplo de hipnotismo é quando lhes digo que sintam que o corpo se está relaxando. Isto é hipnotismo. Em realidade, vós mesmos têm suposto que o corpo não pode relaxar-se. O hipnotismo é necessário para anular este suposto, e não em outro caso. Se não fora por seu falso suposto, o corpo se relaxaria com que sentissem uma só vez que o corpo está depravado. As sugestões que eu lhes dou não estão destinadas em realidade a relaxar seus corpos, a não ser a lhes tirar de cima a crença de que o corpo não pode relaxar-se. Isto não se pode conseguir a não ser criando em vós a contracrença de que o corpo se está relaxando. Seu falso conceito se neutralizará com este falso conceito, e quando seu corpo se relaxe, vós saberão que está depravado. A relaxação é uma qualidade muito natural do corpo, mas desenchestes que tanta tensão que agora tem que fazer algo para lhes liberar disso. Este é o alcance do hipnotismo. Quando começam a sentir que o corpo se está relaxando, que a respiração se está relaxando, que a mente se está acalmando, isto é hipnose. Mas só até este ponto. O que vem a seguir a meditação, até este ponto não há meditação. A meditação começa depois disto, quando estão no estado de consciência. Quando são conscientes de seu interior, quando começam a ser testemunhas de que o corpo está depravado, de que a respiração está relaxada, de que os pensamentos cessaram ou de que seguem movendo-se, quando começam a observar simplesmente, esta observação, estas estado de testemunhas, e meditação. O que passa antes disto é hipnose. Assim, a hipnose é um sonho cultivado. Quando não temos sonho, induzimos-nos o sonho. Fazemos um esforço, convidamos ao sonho. Também podemos convidar ao sonho se nos prepararmos para ele e passamos a um estado em que nos soltamos. Mas a meditação e a hipnose não são uma mesma coisa. Vos rogo que o compreendam. Enquanto sentem o que eu lhes sugiro, isso é hipnose. Quando sentem que cessam minhas sugestões e começa a consciência, isso é o começo da meditação. A meditação começa com a chegada do estado de testemunhas. A hipnose é necessária porque lhe provocastes um estado de hipnose inversa. Em termos científicos, isto não é hipnotizar, é deshipnotizar. Já estamos hipnotizados, embora não somos conscientes de como nos hipnotizamos nem de que meios nos servimos para produzir este estado de hipnose. Vivemos a maior parte de nossas vidas sob a influência da hipnose. E quando estamos dispostos a ser hipnotizados, não nos damos conta do que fazemos. Passamos assim toda a nossa vida. Se isto ficar claro, romperá-se o influxo hipnótico, e quando se rompe este estado hipnótico, será possível passar ao interior, pois a hipnose é, essencialmente, um mundo de realidade. Por exemplo, um homem está aprendendo a montar em bicicleta. Para praticar, fica em marcha em uma estrada larga. A estrada mede 18 metros de largura, e é um marco no bordo. Embora o homem queria montar com os olhos enfaixados por essa estrada tão larga, seria muito difícil que se chocasse com o marco. Mas o homem ainda não sabe montar em bicicleta. Não olhe a estrada nem por um momento,
Seus olhos detectam em primeiro lugar o marco e o medo de se chocar com o marco se apodera dele. Isso é tudo. Assim que se apodera dele este medo de se chocar com o marco, está hipnotizado. Quando digo que fica hipnotizado, quero dizer que já não vê a estrada, começa a ver só o marco. Assusta-se, e o guidão de sua bicicleta começa a girar para o marco. Quanto mais gira o guidão, mais se assusta ele. Naturalmente, o guidão girará para o ponto onde tem enfocado a sua atenção, e sua atenção está enfocada no marco, porque ele tem medo de se chocar com ele. Assim, a estrada desaparece de sua vista e só fica o marco. Hipnotizado pelo marco, desvia-se para ele. Quanto mais se desvia, mais se assusta. Quanto mais se assusta, mais se desvia. Por fim, choca-se com o marco. Qualquer pessoa inteligente que visse isto poderia perguntar-se como é possível que o homem me chocasse com o marco em uma estrada tão larga. Como é que não pôde apartar-se dele? Evidentemente, estava hipnotizado. Concentrou-se no marco para livrar-se de aterrissar sobre ele, e isto fez que não visse mais que o marco. Quando sua mente se fixou no marco, suas mãos fizeram girar automaticamente a bicicleta nessa direção, porque o corpo segue a nossa atenção. Quanto mais se assustava, mais tinha que concentrar-se no marco. Ficou hipnotizado pelo marco, seu medo o arrastou para ele, e acabou se chocando com ele. Na vida estamos acostumados a cometer os mesmos enganos que preferiríamos evitar. Ficamos hipnotizados por eles. Por exemplo, um homem teme perder a paz de espírito e zangar-se. Nesta situação, zanga-se 24 vezes cada 24 horas. Quando mais medo tem a zangar-se, mais se sentirá hipnotizado pela ira. Então procurará desculpas para estar zangado às 24 horas do dia. Outro homem, temente olhar as mulheres formosas porque poderiam excitá-lo sexualmente, verá mulheres formosas às 24 horas do dia. Com o tempo, até as mulheres feias lhe parecerão formosas, até os homens começarão a lhe parecer mulheres. Se vir de costas a um sadhu que leva o cabelo comprido, procurará ver se trata de um homem ou de uma mulher. Por fim, até as mulheres das fotografias e dos pôsteres começarão a atraí-lo, a hipnotizá-lo. Esconderá fotografias de mulheres nuas no Gita e no Corão, e as olhará sem perguntar-se sequer como pode deixar-se hipnotizar assim por simples linhas e cores. Sempre quis salvar-se das mulheres, e agora as teme, agora vê mulheres em todas partes. Quando vai ao templo ou à mesquita, ou a qualquer outra parte, não vê mais que mulheres. Também isto é hipnose. Uma sociedade que está contra a sexualidade acaba por voltar-se sexual. Quando uma sociedade é oposta à sexualidade, quando abomina da sexualidade, toda sua mente se voltará sexual, pois ficará hipnotizada por aquilo mesmo que critica, toda sua atenção ficará concentrada nisso. Quanto mais fala de castidade uma sociedade, mais lascivas e luxuriosas serão as pessoas que nasçam em seu seio. O motivo é que ao falar da castidade a mente se centra na sexualidade. Tudo isto é hipnose, criada por nós mesmos, e vivemos dentro dela. Todo mundo está enredado nesta hipnose. E é difícil rompê-la, pois a hipnose aumenta com todos os intentos de rompê-la que fazemos por nossa parte. Só Deus sabe quantos tipos de hipnose criamos já e quantos seguimos nos criando. E depois vivemos com eles. Devemos rompê-los para que possamos despertar. Mas para romper toda esta rede de falsidade devemos descobrir métodos falsos. Em certo modo, todo sadhana, toda prática espiritual, serve para eliminar a falsidade que nos rodeia. Assim, todo sadhana é falso. Os métodos que se inventaram em todo o mundo para nos ajudar a alcançar a Deus são falsos, porque nunca nos separamos dele. Só nos separamos dele com pensamento. É como se um homem dorme na arca e sonha que está na Calcuta. E em seu sonho começa a preocupar-se, sua mulher está doente e ele está na Calcuta, deve retornar à arca. Começa a perguntar uns e a outros,
a consultar os horários de trens, a inteirar-se dos aviões que pode tomar para retornar ao Arca assim que possa. Mas qualquer sugestão que lhe façam sobre o modo de retornar ao Arca estará equivocada, causará-lhe problemas, porque seu ponto